Olá, amigos da TV Impacto. Hoje, nesta terça-feira, colhemos uma entrevista com o infectologista Alisson Brandão. Fui até o CTA para tirar a dúvida da população. Muita gente querendo entender desta doença que causou pânico na população, chamada Mpox ou varíola dos macacos, apesar de que os macacos não são os reservatórios desta doença, gente. Nesta entrevista que conseguimos hoje, você vai entender de tudo, quais são os sintomas, como é transmitido, quais são os cuidados. Há motivo para pânico? Apesar de 19 casos somente neste ano de 2025, isso aí causou pânico na população devido às fotos do cantor Guto Chibatada paraense, que acabou evoluindo a óbito por conta desta doença. Mas o infectologista conversou com a gente hoje e explica, gente, por que tem pessoas que evoluem a óbito, por que algumas pessoas é mais grave esta situação. Sabia que a varíola dos macacos, ela é prima irmã da catapora? Pois é, todos os cuidados são necessários, mas não há motivos para pânico. Você vai entender tudo sobre ela, vamos acompanhar. Então, gente, nós viemos aqui conversar com o infectologista Alisson Brandão para tirar dúvida da população que está aí receiosa, doutor. As pessoas estão com medo, né? Saiu aí as notícias que são 19 casos já no Pará, 2 óbitos. Queria que o senhor falasse para a gente, primeiramente explicando o que é essa doença Mpox, conhecida também como varíola dos macacos. Bom, é uma doença que ganhou destaque nos últimos anos, mas já é bem conhecida. O isolamento do vírus Mpox foi na década de 60, né? Já tem casos em humanos descritos desde a década de 70, né? Então, é um vírus, ele é da mesma família da varíola humana, infecção aí que assolou o mundo todo, mas que foi erradicada desde a década de 70. E ele vai dar sintomas muito parecidos com a varíola. Inicialmente, a Mpox, ela era mais restrita ao continente africano, né? Mas aí, em 2022, foi declarado emergência em saúde pública categoria 2, porque começou a surgir diversos casos em outros continentes, principalmente Europa e as Américas também, e dentro das Américas o Brasil foi um dos países que teve aí algumas dezenas de milhares de casos. Esse vírus, por mais que erroneamente foi chamado de varíola do macaco, o macaco não é o reservatório da doença, ele é apenas suscetível à doença do mesmo jeito que o ser humano é, sendo que alguns roedores silvestres que são os verdadeiros reservatórios desse vírus. A doença ela é caracterizada pelo quadro de febre, dor no corpo, fraqueza, indisposição no seu estágio inicial, que depois de alguns dias, né, normalmente de 3 a 5 dias, pode aparecer as lesões características, inicialmente como vesículas, pequenas bolhas, que vão aumentando, se tornando pústulas, bolhas maiores com conteúdo purulento. Pode aparecer em todo o corpo ou apenas em áreas de mucosa, como dentro da cavidade oral ou até mesmo no intestino, na região do reto, né? E depois de algum tempo, essas pústulas acabam se transformando em crostas, em cascões, igual cascão de ferida, né? O período de transmissão da doença, e a transmissão acontece através do contato com fluidos e secreções dessas vesículas e dessa pústula, e também em contato com o cascão das feridas, né? A transmissão pode acontecer de pessoa para pessoa, quando entra em contato
com as lesões e com os fluidos corporais, mas também pode acontecer a transmissão de animais, principalmente roedores silvestres, para o ser humano, né? A mpox, na sua grande maioria das vezes, é uma doença benigna, né? Muito semelhante aí a diversas outras viroses, como a catapora, a varicela, né? Que vai ter o período de sintomas e depois melhora espontaneamente assim que completar o ciclo da doença. Entretanto, ela pode evoluir com algumas formas de maior gravidade, trazendo aí comprometimento tanto pulmonar como questão de sangramentos e infecções generalizadas como sepse. Pessoas que são portadoras de doenças que comprometem a imunidade, como aquelas pessoas que estão na situação já de AIDS, tem uma doença pelo HIV que não está em tratamento, ou tem a imunidade baixa por tratamento oncológico, ou porque fez transplante de algum órgão, acaba sendo os grupos de maior risco, né? Tratamento específico ainda temos poucos, né? Na grande maioria das vezes o tratamento é o suporte clínico, é o remédio para dor, porque as crostas, as feridas causam bastante dor, remédio para febre, remédio para o mal-estar e esperar o quadro passar. Durante o período que as lesões estão ativas, essa pessoa precisa evitar contato com outras pessoas para evitar a disseminação, né? A mpox também ela já tem uma vacina disponível. A vacina ela é direcionada justamente para esses grupos de maior risco, né? Principalmente pessoas vivendo com HIV, e pode ser utilizada também como forma de profilaxia, onde aquela pessoa que convive diretamente com quem foi diagnosticado com mpox, ou aquele profissional de saúde que acabou entrando em contato com as feridas, os fluidos, sem estar utilizando o equipamento de proteção individual, pode estar fazendo a vacinação para se prevenir e evitar o desenvolvimento da doença, né? Nós temos poucos casos no estado do Pará, 19, todos esses casos restritos à região metropolitana de Belém, né? E nesse ano de 2025 a gente ainda não teve nenhum caso de diagnóstico aqui no município de Santarém, por mais que em anos anteriores, 2023 e 2024, a gente teve aí algumas dezenas de casos. Mas todos foram curados, sem óbito, né? Todos evoluíram, como a grande maioria dos casos, de forma leve. Depois de poucas semanas, normalmente a doença dura em torno de 2 a 3 semanas, houve resolução completa dos casos. Doutor, só para finalizar, não há motivo para pânico. As pessoas estão aí desesperadas após a morte aí do cantor, que viralizou a foto do rapaz, né? Que realmente ficou impactante aí as imagens, mas ele poderia realmente estar nesse índice que você falou aí, de alto risco, imunidade baixa, né? A gente ainda não pode dizer o que realmente aconteceu com ele, mas não há motivo para pânico. Não tem motivo para pânico. É uma doença que tem uma baixa mortalidade. A gente está falando aí de centenas de milhares de casos no mundo todo, em torno de 800 a 900 mil casos, e a mortalidade não chega a uma dezena de milhares. Então a gente está falando aí de uma mortalidade inferior a 1% dos casos.
né, que é uma mortalidade baixa. Infelizmente, quanto mais casos tiver, a tendência é a gente acabar vendo mais pessoas evoluindo a óbito, mas na sua evolução natural tende a evoluir de forma benigna com quadros leves, né? E aí é manter a atenção, né? Manter o cuidado, principalmente quem fez viagem para locais onde está tendo casos como Belém, São Paulo, e entrou em contato com alguém que era caso suspeito ou que posteriormente se tornou um caso suspeito, que tem que ficar mais atento. Diferente do Covid e das outras infecções, a Mpox ela só começa a transmissão quando eu tenho a presença dos sintomas, né? Quando ali começa a febre, surge a vesícula. Então, a gente consegue fazer a parte de prevenção e, ao identificar a pessoa doente, tomar os cuidados para evitar a propagação da doença. Por isso que a gente vê aí tão poucos casos. No Brasil mesmo, do ano passado para cá, a gente tem aí, não chega a 3 mil casos de Mpox, né? Foi feito novamente a identificação de como emergência de saúde pública da Mpox, agora final de 2024 e início de 2025, por conta de uma nova cepa que está circulando, que realmente tem acontecido casos de maior gravidade, mas não há necessidade de pânico e, volto a dizer, né, a mortalidade ela é inferior a 1%, né? Então a gente está falando aí de uma baixa mortalidade, né? Então manter o cuidado, ficar atento, né? Ficar atento aos sintomas, e o grande marcante dos sintomas é o surgimento das vesículas e da evolução para a crosta. A grande preocupação é que uma outra doença que parece muito com a Mpox, já que a varíola foi erradicada, é a varicela, né, que é a catapora que a gente conhece. Mas o comportamento das lesões são diferentes. 90% da população brasileira já teve catapora, varicela na infância, e hoje a gente tem a vacina para varicela, para catapora, já no Programa Nacional de Imunização. Então, para você ver manifestação de varicela, catapora no adulto já é bem difícil, mas seria um diagnóstico diferencial. Então, mesmo na situação onde a pessoa começou a surgir vesícula, procurar o atendimento médico para ser investigado, para ser avaliado, para ver de fato o que é antes de entrar em pânico, né? Então, porque não é só a Mpox que pode causar vesículas, pústulas e essas crostas. Aí, gente, muito bem explicado, né? Viemos aqui tirar dúvida da população, conversamos aqui com um infectologista muito experiente, sabendo aí deste assunto, e quis dar essas informações à população aí, tanto de Santarém, região, a quem estiver nos assistindo. Doutor, quero agradecer mais uma vez em nome da TV Impacto e dos seguidores também que estão nos assistindo. Obrigado. Chegou muita novidade pela Loyola Descartáveis, uma loja que vende de tudo de descartáveis. Vou mostrar pra vocês o que tem de novidade nessa loja, a Loyola Descartáveis, parceira da TV Impacto. E olha só, chegou muita novidade por aqui. Você que precisa aí de isopor, 3 litros, 7, 12, 17, vai até 170 litros. Você que está precisando aí, você que é boleiro, você que faz pudim, faz suas vendinhas, precisou, você vai encontrar na Loyola Descartáveis. Forminhas também, tem talheres, tem garrafa de 1 litro, olha só aqui. Tem
também aqui de 200 ml para suco, para você ver suas vendas. Tem as taças da felicidade, tamanho pequeno, você trabalha com creme, né? Aquelas gostosuras, você vai encontrar tudo que você precisa em material descartáveis aqui na Loyola Descartáveis, na Avenida Fernando Guilherme. Olha só a quantidade de material que tem por aqui, gente. Olha só isso. Tudo que você precisa está aqui. Não precisa bater perna. Isopor, olha só aqui, gente. Uma quantidade, uma variedade. Para marmitas, você que trabalha com vendas aí de marmita de comida, olha a quantidade. Não vai faltar mais no teu estoque. Vem conhecer aqui a Loyola Descartáveis.